Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, a todos. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Efésios, capítulo 5. Vou falar um pouquinho hoje sobre família, local de guerra, disputa, paz. E as criancinhas já podem subir lá para o culto deles, né? Lá no primeiro andar, viu? O elevador fica aqui do lado. Efésios capítulo 5. Versículo 18 em diante. Quem for achando, vamos ficar de pé para a gente mudar um pouquinho de posição, para a gente ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? Quem for achando vai ficando de pé aí, com a sua arma na mão. Diz assim a palavra do nosso Deus: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Que a tua palavra nos santifique nessa noite. Que a tua palavra nos edifique, nos transforme, nos direcione. Que nós possamos ser impactados pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, casamento, relacionamentos, né? Não é uma coisa muito fácil de administrar, mas todos nós aqui temos relacionamentos, embora os não casados, né? Talvez você que não é casado, que é solteiro, fique, né, rapaz, eu vim para o culto errado, não é para mim estar aqui, mas não, pelo contrário, você está sendo instruído antes de entrar na guerra, isso é muito bom, né?
Muitos de nós, que foi o meu caso, entrei na guerra sem instrução nenhuma da palavra de Deus. E me arrebentei na vida, na área de relacionamentos. Então a gente vai meditar um pouco nessa passagem, para a gente entender aqui, tentar extrair em Deus os ensinamentos que ela traz para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos relacionamentos. O livro de Efésios, ele fala de muitos assuntos, né? Dentre eles, batalha espiritual, dentre eles também a criação de filhos, comportamento do marido, da mulher, dos empregados, né? Dos patrões. Então, ele tem muita instrução. Então, quando eu comecei aqui a leitura, foi pelo versículo 18. Ele deixa aqui uma ordem, né? Ele começa a mostrar, irmãos, a palavra de Deus, ele começa a mostrar aqui princípios a serem praticados, obedecidos. Mas ele ensina como a gente vai conseguir isso. Porque é bem natural que eu fale aqui de coisas hoje que você diga, não, mas eu não consigo fazer isso. Não, mas eu não sou assim. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma direção. Ele começa pelo versículo 18, dizendo assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A Bíblia aqui fala de vinho, porque nessa época era a bebida principal das pessoas, né? Eles bebiam vinho. Eu não sei se todos aqui já beberam alguma vez na vida, mas a bebida, ela traz alguns efeitos para nossas vidas. E alguns desses efeitos são bons, né? Traz alegria. A bebida, quem bebe fica alegre, quem bebe fica relaxado, né? Tira mais o estresse. Eu sou autoridade nesse assunto, porque eu bebi durante 10 anos e durante uns 6 anos eu bebi todo dia. Então, assim, eu conheço bem os efeitos positivos, vamos dizer assim, né? Da bebida, do álcool, né? Então, a bebida ela traz isso. E Paulo aqui faz aqui um trocadilho aqui. Ele diz, olha, não vos embriague com vinho que leva à libertinagem, porque a bebida ela tem esse lado, que as pessoas vão procurar por isso, para preencher um vazio, para curar uma tristeza, para afogar, né, como dizem no popular, as suas lágrimas. Mas no final vai levar a pessoa à libertinagem. Não, mas é só um golinho, é social, é só um trago, né, é só uma pitadinha, é só para provar, você fica usando só quando quer. Mas isso é uma mentira do inimigo. A bebida, as drogas, ela sempre vai te levar à libertinagem, ao pecado, à prostituição, à separação. Só para você entender, aqui no Brasil, o alcoolismo, né, ele é o que mais traz separação, morte, acidente no trânsito, através do álcool. E Paulo, ele diz, mas deixem-se encher pelo Espírito. Assim como alguém tem que tomar uma decisão de ir beber, tomar vinho, cachaça, uma cerveja, né? A pessoa precisa decidir ir. Eu nunca fiquei sabendo de alguém que apontou o revólver para alguém e disse, olha, bora, você vai tomar uma. Eu nunca fiquei sabendo. Possa ser que tenha acontecido em algum momento. Mas o normal é a pessoa que decide. Ela diz, olha, eu vou ali tomar uma. Eu vou deixar o que eu estou fazendo aqui, eu não vou para casa agora, né? O marido sai do trabalho, eu não vou para casa agora, eu vou passar num bar, vou tomar uma. Então, Paulo também diz aqui, ó, mas deixem-se. Ele está colocando também sobre nós uma responsabilidade. Porque a ação do Espírito, ela precisa de uma colaboração nossa também. A Bíblia diz que nós não devemos receber a graça em vão. Então, do mesmo jeito, a pessoa vai lá beber e ela decide o quanto ela vai beber. É claro que, quando chega lá, né, para umas goladas, ele não tem mais aquele poder sobre ele. O álcool domina a pessoa. Então, talvez você conheça alguém que é sério, que é antipático, mas quando toma umas é simpático, fala com todo mundo. Talvez você conheça alguém que é mão de vaca, é seguro, mas quando bebe, menino, paga bebida para todo mundo, churrasco para todo mundo, dá dinheiro aos filhos, dá dinheiro à mulher. O efeito do álcool, ele faz isso. E quando a gente também, irmãos, se enche do Espírito, nós somos transformados. A nossa personalidade, ela é dominada. Então, muitas das vezes nós queremos controlar o nosso temperamento, queremos mudar nossas atitudes,
Queremos mudar o nosso casamento através do nosso jeitinho, através de estratégias humanas. Mas não é assim que funciona. Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, nós temos que se deixar ser cheio do Espírito. E o Espírito aqui está com a letra E maiúscula. E quando o Espírito, a palavra Espírito na Bíblia está com a letra E maiúscula, está falando de quem, irmãos? Do Espírito de Deus ou do Espírito do homem? De Deus. Né? Então aqui ele está falando do Espírito de Deus. Como a pessoa deve se encher, deixar se encher do Espírito. E como fazer isso? A Bíblia também ensina. Vamos lá para o versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha, irmão, se você quer mudar o ambiente que você vive, se você quer que o ambiente da tua casa mude, o ambiente da tua igreja, do teu trabalho, em primeiro lugar, o ambiente que está dentro de você precisa ser mudado. Você não consegue ser uma pessoa que você não é. Se você é antipático, você não vai conseguir ser simpático. Você vai conseguir ser ridículo. Porque você vai ficar ali forçando um sorriso, forçando ser simpático. E você, uma hora ou outra, acontece uma coisa e você vai se revelar para todo mundo. Não adianta. Então, o segredo está a mudar os nossos hábitos. Tem crente que quer ser cheio de sabedoria de Deus, mas não lê a palavra de Deus. Quer ser cheio do Espírito, mas não ora. Não canta louvores ao Senhor. Ele está dando aqui, como fazer? Falando entre si com salmos, a palavra de Deus, a nossa célula que a gente faz nos lares. A gente vai lá, a gente bota uns hinos, uns louvores, a gente canta, adora ao Senhor naquele momento, a gente faz orações, né? A gente debate ali uma palavra. E naquele momento, irmãos, ali na célula, a gente está sendo cheio do Espírito. Você agora está escutando a palavra de Deus, mas antes desse momento aqui, a gente louvou a Deus, a gente adorou a Deus com canções. Então ali a gente está sendo cheio do Espírito. É por isso que a pessoa vem para o culto, ela sai daqui cheia de paz, ela sai daqui com mais fé, com mais alegria. Por quê? Porque o ambiente do culto, o que acontece ali no culto, fez com que a pessoa se enchesse do Espírito. Então, se a gente vier para esse lugar e ficar aqui só parado, sentado, não vai acontecer nada. Não, eu vou para a igreja, porque lá é um local separado para o Senhor, consagrado. Legal, mas se as pessoas chegarem aqui e ficar aí sentadinhas, sem fazer nada, se não tiver pregação, se não tiver louvor, se não tiver atitude desse jeito, não vai acontecer nada. Porque nós temos que aprender, irmãos, a invocar o nome do Senhor. É a Bíblia que diz, quem invocar o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, em primeiro lugar, quando eu sou cheio do Espírito, eu começo a me vencer. Às vezes eu vejo pregações que eu fico um pouquinho assim, querendo entender qual é a mensagem que o pregador está querendo passar. Porque ele diz, olha, irmãos, tem gente lá perto de você que morre de inveja de você, que sabe que você passa por dificuldade, mas você se levanta, né? São invejosos, não sei o quê, fica botando as pessoas contra pessoas. Aí a pessoa sai do culto, indignado com o vizinho, com as pessoas lá que talvez não gostem dela. Por isso que nós temos ganhado tão poucas pessoas para Jesus, que nós não sabemos mais quem são nossos inimigos. A Bíblia diz em Efésios, vai dizer também, que a nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual. Então, se você quiser mudar o ambiente lá da tua casa, você vai ter que se espiritualizar. E se espiritualizar, irmãos, não é algo emocional, embora envolva emoção. Então a gente vê muito efeito, muita coisa, muito grito, né? Muito poder. Mas a gente não vê o efeito desse poder.
A pessoa ora em línguas, a pessoa profetiza, a pessoa tem visão, revelação, mas a vida dela não sai do lugar. Não acontece nada na vida dela, ela é triste, ela é para baixo, ela vive, sabe, numa situação deplorável, a sua família não muda, seu casamento não muda. Irmão, a gente precisa observar essas coisas, para ver se realmente o poder de Deus está em nossas vidas. Porque o poder de Deus, ele não é algo visível. Quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2 para evangelizar, eles voltam alegres e dizem: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos. Eles alegram ali. Aí Jesus joga um balde de água fria neles e diz: olha, mas não vos alegreis com essas coisas, mas sim porque o reino de Deus está sendo implantado. Olha só, olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém consegue impressionar Deus através da nossa oração. Eita, meu irmão, através de uma revelação. Olha esse tipo de Deus que esse irmão aqui não sei o que e tal, de uma profecia, não sei o que. Não, isso vem de Deus, é dele, é dom de Deus, ele que dá. Então por que vai impressionar ele uma coisa que ele deu? Mas se nós queremos mudar, impressionar o reino espiritual, o que vai realmente mudar vai ser as nossas atitudes, o nosso caráter. Quando o nosso caráter é alcançado pelo poder de Deus e a pessoa é transformada, ela se transforma em uma nova pessoa. Ela passa por uma transformação. O reino de Deus é implantado no coração dela. Então o cara pode ser preguiçoso, pode ser perverso, pode ser um mau marido, um mau filho, pode ser um mau vizinho, pode ser um macumbeiro, o que ele for. Mas se o reino de Deus for implantado no coração dele, ele for cheio do Espírito, irmão, essa pessoa ela vai ser transformada. E através dessa transformação, ela vai conseguir influenciar o seu cônjuge, os seus filhos, o lugar onde ela mora. Porque as pessoas estão desesperadas procurando um Deus vivo, um Deus que faça, um Deus que faz. Mas nós muitas das vezes estamos apresentando um Deus morto. Porque as pessoas olham para nós e não vê mudança. Não vê transformação. As pessoas mais difíceis que tem para a gente pregar são quem nos conhece. São a nossa família que convive com nós, conosco, sei lá como é que conjuga. Por quê? Porque eles estão nos vendo, irmão. Não adianta falar, olha, você pode passar para alguém de fora, olha, eu sou espiritual, um homem cheio de paz, eu amo a minha esposa, meus filhos. Mas se você olhar lá para a mulher dá aí enrijece o rosto, o filho já vira o rosto. Por quê? Porque às vezes a pessoa não é aquilo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua própria casa é pior do que um descrente e negou a fé. Então as primeiras pessoas, irmão, que são impactadas quando eu sou cheio do Espírito, é a minha família. Leva um tempo? Leva. Mas você precisa decidir e progredir em se encher do Espírito. Você precisa se tornar um ser espiritual. Entender que existe anjos, demônios, existe Deus, existe Satanás. E que o diabo ele não teme a Bíblia de papel. Porque tu tem lá uma Bíblia na tua casa. Porque tu tem 15 anos de crente. Porque tu tem a carteirinha da igreja. Carteira de membro. Não. Paulo tem uma passagem, eu acho que está registrado em Atos dos Apóstolos, que tinha um jovem lá que via Paulo expulsando o demônio. Paulo chegava e expulsava os demônios, e os jovens acharam aquilo bonito. Olha que legal, bora fazer igual. Viu aí, é só falar o nome de Jesus. Os jovens viram Paulo fazendo. Paulo chegava e dizia: olha, em nome de Jesus eu te repreendo. Sai dessa pessoa, e o demônio saía. Então os caras conheceram a técnica. A técnica. Eles viram lá, fizeram o curso técnico e teórico.
Aí eles pegam, a Bíblia diz que eles decidiram expulsar lá os demônios. Quando eles chegam lá, eles fazem tudo o que aprendeu bem direitinho. Viram Paulo fazendo e disseram: olha, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai dela em nome de Jesus. A Bíblia diz que esses demônios deram uma pisa nesses jovens, rasgaram as roupas deles, eles saíram de lá quase nus, envergonhados. Porque, irmãos, não é estratégia. Não é. Se fosse estratégia era tão fácil. Eu sei fazer célula, eu sei visitar, mas não é. O que muda as pessoas e o que me muda é o poder de Deus. Não tem nada que mude, é algo invisível. É você se encher do Espírito, aí sim você vai estar cheio do poder de Deus. Aí você vai começar a ser mais amável, generoso. Você vai começar a melhorar com você mesmo. Antes você era mal-humorado, só vivia com raiva, agora você é alegre, você se acorda, você tem uma boa expectativa de vida, você tem prazer na vida. Você olha para a sua casa: eu vou arrumar esse negócio, a minha casa vai ficar bonita, independente de onde é que você mora. Você pode morar na Aldeota, no Meireles, você pode morar na comunidade, onde quiser, mas se tiver o poder de Deus na tua vida, quem chegar na tua casa, quem tiver contato contigo, vai se sentir bem, vai se sentir agradável, vai sentir vontade de mudar, vai querer conhecer o teu Deus, porque o crente que anda no poder de Deus, irmãos, não só a sua vida é transformada, mas quem chega perto dessa pessoa, ela é transformada pelo poder de Deus. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que o poder de Deus não é comida e nem bebida, como diz a palavra de Deus. É alegria, é gozo no Espírito Santo de Deus. É um invisível agindo dentro do nosso corpo visível. A transformação é de dentro para fora. Então, quando nós somos cheios do poder de Deus, quando nós falando entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, a sua vida, irmãos, tem que ser uma canção. Eu, pelo menos, irmão, tenho um hábito de toda vida que eu vou dormir, eu boto um louvorzinho no meu celular e eu durmo cantando ao Senhor. Aí tem gente que dorme, né, sem indireta aqui para ninguém, mas dorme assistindo o Jornal Nacional. Dorme assistindo notícia ruim. Aí tem pesadelo, foi o diabo. Não. É o que tu come, o que tu assiste. Tem gente que lê a Bíblia hoje, vai ler daqui a um mês, daqui a uma semana. Mas quer ser cheio? Não. Até por isso que uma irmã lá em casa esse dia disse: não, a pastora aqui me deu sabedoria. Eu disse: não, ela não lhe deu sabedoria. Ela lhe deu conselhos. A sabedoria que ele dá é Deus, através da sua palavra. Ninguém consegue te dar sabedoria. E nem a mim, nem a ninguém. Ninguém tem sabedoria. Se sai sabedoria aqui dos meus lábios, não vem de mim, vem dele. É o poder de Deus. E por isso, irmão, que eu louvo a Deus, né? Eu, particularmente, eu digo muito, né? Que tem um abençoado aqui, aquele rapaz que está sentado, o culpado é ele, que ele está inventando tudo isso aqui. Tudo é invenção dele aqui. Isso aqui, por mim, nunca ia ser feito. Eu não gosto disso aqui, tenho vergonha disso aqui, eu não gosto de aparecer, entendeu? Eu tinha muitos planos para o meu ministério, esse aqui era um deles que já estava descartado, não tinha. Aí Deus traz um abençoado para cá, que se converte aqui, que tem lá um bocado de burudanga lá que traz. Estou passando agora aqui pelo Facebook, passando vergonha no YouTube, tudo que é canto aí, né? Tudo que é canto. Então aqui a culpa é dele, né? Tá tudo bem até ele chegar. Aí, vamos para cá. Mas, irmãos, a minha pregação, embora eu não goste do meu estilo de pregar, ele mandou um vídeo para mim: aí, ó, a tua pregação, tu mandou para a pessoa errada. Eu não gosto de me ver pregando. Eu não gosto. Né? Mas ficou um negócio de tão qualidade, uma voz tão bonita, que eu nem reconheci, essa parte que é eu. Uma voz tão limpa, né? Minha voz é feia. Mas eu não gosto. Mas o que me faz continuar pregando, mesmo eu não gostando do meu estilo, do meu jeito, eu queria dar uns cangapé aqui, animar você e tal. Eu não consigo, eu sou assim, eu falo, ensinando, conversando, lá vai. Né? É o meu estilo. Já tem pastor que dá uns gritos, uma lapada, lá vai para cá, e o povo se anima, pula para cima, joga a cadeira. Eu não consigo ser assim.
Porque eu fui levantado por Deus para pregar um evangelho que talvez não faça efeito na tua vida agora. Talvez hoje tu não sinta nada aqui. Talvez hoje tu saia daqui achando, eu fui para a reunião do AA. Foi só o pastor só leu lá um livro, não gostei, não senti nada. Mas eu prego é para a tua vida, é para amanhã. É para durante a semana. É para tu ver uma operação de Deus lá na tua casa, nas tuas finanças, nas tuas emoções. É na tua família, no teu casamento, nos teus filhos. Eu prego para isso. E eu vejo isso acontecendo. E isso me motiva a continuar. Porque não importa se eu gosto ou não. O que importa é que Deus me chamou para fazer. Então nós, irmãos, temos que começar a descobrir esse tesouro escondido. E às vezes nós somos desafiados a abandonar tudo que sabemos. Para viver um novo tempo com Deus. Um tempo de intimidade. Um tempo de conhecer Ele de uma maneira diferente daquela que nos ensinaram. Não que aquela foi errada, mas existe um tempo de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Um tempo de Deus para cada tempo em nossa vida. Há tempo de falar, tempo de calar, tempo de plantar, tempo de colher. Então, irmãos, nós temos que mudar essa expectativa. Você está aqui para ser cheio do Espírito Santo, através da adoração, da pregação da palavra, mas quando você sair daqui, você sai como um missionário, para fazer a obra lá na tua casa, lá na tua rua, lá no teu trabalho, através desse poder que está dentro de você. Mas você precisa levar esses hábitos do versículo 19 lá para a tua casa. Você precisa ser um adorador. Cantar ao Senhor. Não se preocupe, eu não acredito que alguém aqui tenha a voz mais feia do que a minha. E se Deus aceita, irmão, eu cantando, vai aceitar você também. Fique tranquilo. Então transforma a tua vida nisso. Eu ando no meu carro, eu boto um louvor. Teve muitas das vezes que eu senti muito mais a presença de Deus lá dentro do meu carro, adorando ao Senhor, do que aqui. Parece uma... Agora o pastor desmotivou os irmãos tudinho, eu não vou vir mais para a igreja mais não. Mas é verdade. A nossa vida tem que ser um estilo de adoração. Para quando domingo a gente se encontrar aqui, os irmãos não chegam aqui quase morto. Não, nós temos que chegar aqui pegando fogo. Nós somos como brasas vivas. Quando chegar aqui, a fogueira é para ser acesa. O Espírito Santo é para descer aqui, os anjos passear na igreja, pessoa ser batizado no Espírito Santo, ser curado, porque nós temos que ir para a igreja, não é para ser renovado, beleza, ser renovado, tranquilo, mas a gente tem que ir para a igreja para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, e quando isso acontece, ele desce naquele local, irmão, e grande é o mover, mas muitas mentiras precisam ser apagadas da nossa mente, não é na igreja que tu se torna um adorador, é lá na tua casa, é lá no meio dos teus, que tu olha e diz assim, talvez, né? Não estou colocando via de regra, mas às vezes nós cometemos tanto erro, que nós perdemos o respaldo com nossos filhos. Às vezes a nossa família está olhando para alguns aqui e diz, não tem respaldo não. Quando eu me converti, comecei a pregar, eu ficava indignado, porque eu ia dar uma palavra para a minha família, eu morava na casa da minha mãe, dos meus irmãos, e eles escutavam por respeito, mas eu percebia que eles estavam só escutando. Aí chegava uma pessoa de fora, irmão, dava um testemunho, qualquer testemunho, eles ficavam tudo espantados. Às vezes você já o parceiro ali, o cara apontou um revólver para mim, mas um anjo veio com a espada e desviou a bala. Tua família escuta e legal, irmão, graças a Deus. Olha, que legal. Mas chega uma pessoa de fora, rapaz, tinha um espinho aqui, no meu dedo, acredita que Deus me curou. Aleluia! Que testemunho poderoso. As pessoas ouvem mais a pessoa de fora. Talvez você está assim. Você pode estar vivendo isso na sua vida. Sabe o que eu fiz? Eu deixei de ter essa expectativa e continuei me enchendo do Espírito. Hoje eu tenho aqui minha mãe, tenho minhas cunhadas, tenho sobrinha, tenho esposa, tudo aqui na minha igreja. E eu preguei para todos eles.
É difícil um que passou pela minha mão e não foi para a igreja. Mas não foi por causa de mim. Foi por causa do poder de Deus em mim. E que está em você. Mas que você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que o poder de Deus está em você. E continuar acendendo essa chama. Porque às vezes você não tem eloquência. Às vezes a pessoa quer pregar teologia. Evangelizar não é ser mestre. Eu prego aqui de uma forma, mas quando vou evangelizar é outra forma. Você tem que estar aberto à maneira que o Espírito Santo te usa. Do teu jeitinho aí. Talvez, irmãos, preste bem atenção. Um grande testemunho está acontecendo na sua vida ou está para acontecer. Qual? Talvez você está vivendo uma crise durante vários tempos. Durante vários anos. Talvez você é a mesma pessoa durante vários tempos, vários anos. Mas nesses dias, Deus está se revelando a você de uma maneira diferente e Ele está te transformando. E essa transformação será um grande impacto, evangelismo no meio das pessoas que te conhecem. E isso, irmão, é uma ferramenta de evangelismo mais poderosa que existe. Então, às vezes, as tuas amigas, os teus amigos só estão esperando ou precisando ouvir o quê? Olha, eu cheguei na igreja, eu estava deprimido. Eu cheguei na igreja, eu estava com sintomas de depressão, de ansiedade. Eu estava quebrado financeiramente. Meu casamento estava acabado, era brigando direto, era jogando vassoura para cima, era tudo lá em casa. Mas depois, irmão, que eu estou indo para aquele local ali, Deus está me abençoando, e lá em casa está uma paz, as minhas finanças estão se organizando, a minha mente, irmão, está diferente, eu estou hoje alegre, hoje eu estou feliz. Esse testemunho vai impactar as pessoas que você conhece. Nessa hora era para vocês dizer amém. Foi combinado, viu, antes do culto. Faltaram o ensaio. Então, essa simplicidade precisa voltar para a igreja. Como é que vocês, irmãos, imaginam? Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que todos os dias era acrescentado os irmãos, era de milhares, era de ruma. Como é que isso acontecia, irmãos? Era um evangelizando o outro. Um falando de Jesus. Olha, meu irmão, eu cheguei lá, Jesus me encheu do Espírito. Olha, eu fui curado. Olha, meu casamento foi transformado. Olha, não sei o quê. E começava cada um falando do seu jeito. E as pessoas iam sendo trazidas e aceitando Jesus. Só que hoje, isso aqui, ó, olha para cá, isso aqui, ó, tem atrapalhado as pessoas. Todo mundo quer estar aqui para pregar, para dar uma saudação. Mas isso aqui é um púlpito simbólico que Deus usa para pregar a palavra, porque o verdadeiro púlpito, irmão, sabe qual é? É o teu coração, que quando está cheio do poder de Deus, da tua boca, saem palavras carregadas do poder de Deus, dentro da tua simplicidade, dentro daquela tua amiga que tu chama, mulherzinha, vem aqui para tomar aqui um cafezinho, fiz agora, entendeu? É desse jeito. Se a igreja aprender isso aqui nessa noite, que eu creio que você está recebendo isso de Deus, não vai ter lugar aqui para botar gente. Não vai ter. Não, vamos fazer um culto campal lá, não sei onde, não sei o quê. O que ganha não é estratégia. O que multiplica é o poder de Deus. E nós temos que quebrar essa coisa. O poder de Deus não está só no pastor. O poder de Deus está na vida da igreja, dos cristãos. Se você aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você está cheio do poder de Deus. Mas você precisa descobrir isso. Você precisa tomar posse disso e usar isso a seu favor. Aí ele continua, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graça, agradecendo a Deus. Você não pode orar como alguém que Deus não escuta. Você tem que orar agradecendo. Senhor, eu quero colocar essa situação diante de Ti, a minha família. Senhor, eu já vejo a minha família transformada. Senhor, hoje eu estou vivendo um momento difícil, mas dou graças a Deus que o Senhor está comigo. Que eu sei que o Senhor vai me livrar dessa, o Senhor vai me dar o plano certo, a estratégia certa. Dando graças. O nosso coração tem que sair da posição de reclamador, de murmurador, para ir para um coração grato. Porque você pode hoje aqui estar convicto que está vivendo o pior momento da sua vida,
A pior tragédia aconteceu na sua vida, mas eu digo para você, em nome do Senhor, era para ser pior. Tem gente que eu falo, e chega olha para mim assim com a cara triste. Era para ser pior. Só não está sendo pior porque a misericórdia de Deus está na tua vida e nessa situação. E talvez tu olhe e diz, mas eu não tenho mais como sair disso. Quem vai te tirar dela é a graça de Deus, que te dá favor de maneira imerecida, que faz, irmão, as trevas virar luz. A luz, preste bem atenção. Aqui nós temos muitas lâmpadas. E a gente não consegue valorizar o poder de cada lâmpada dessa. Por quê? Porque tem muita luz. Mas tu apaga todo esse ponto, apaga todas as luzes, e deixa só essas luzes aqui ligadas. Você vai ver a potência dessas lâmpadas que você não consegue perceber, que eu estou ceguinho só de olhar agora. Por quê? Porque tem muitos. Então, irmãos, quanto mais pior for a tua situação, quanto mais fundo você conseguiu descer de fazer tanta bobagem na vida, mas se houver um arrependimento da sua parte, um reconhecimento, o braço do Senhor não está curto para que não possa te alcançar. Os ouvidos deles não estão surdos para que não possa te ouvir. Mas são os vossos pecados que faz separação entre vós e o vosso Deus. E às vezes o nosso pecado não é mais roubar, não é mais matar, não é mais se prostituir, mas às vezes o pecado que estamos enfrentando é de frieza, é de incredulidade, porque só ora quem crê, só lê Bíblia quem crê, só se envolve quem crê. Temos que voltar novamente a crer no poder da oração. Temos que voltar, irmão, igual quando a gente era novinho na fé, que a gente ia para o culto, ficava impactado, logo chegar em casa, eu vou ler essa palavra, eu vou ler esse livro, eu vou meditar, eu vou orar mais. Você tem que sair daqui hoje mais animado, eu vou orar mais. Eu vou, meu irmão, apresentar todos os dias a minha família diante de Deus. E eu vou ver milagres da parte de Deus na minha casa. Porque as pessoas podem não acreditar na minha família, não podem acreditar em mim, mas pelo amor de Deus, Deus acredita em você. E você está na hora de acreditar em você mesmo. Porque se Deus acredita em ti, meu irmão, quem é você para duvidar? Então para dessa crença errada, que só crê na oração do sacerdote, do pastor. A intercessão mais poderosa que tem pela tua casa é a sua, que você está vendo tudo lá. Você conhece todos os problemas direitinho, você vai ter como orar de maneira específica. É onde, irmão, cai por terra grau de estudo, cai por terra condição social, não tem acepção de pessoa. A Bíblia não diz, se o rico invocar o nome do Senhor, será salvo. A Bíblia não diz, se o pobre invocar o nome do Senhor, será salvo. A Bíblia não diz, aqueles que moram no Meireles, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Aquele que mora no 31 de março. Não. A Bíblia diz, ela junta todos e diz, aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E eu quero lhe dar uma notícia, você está incluído nesse aquele. Você só tem que crer. A gente vai muito pelas circunstâncias. Então, esse se encher do Espírito Santo, irmão, é o segredo do sucesso. Talvez você saiu de casa para escutar os 5 passos, não sei daqui, mas está aqui o passo: relacionamento. Relacionamento. Temos que deixar de perder tempo, irmãos. Esses dias chegou um videogame lá em casa, aquele bicho é do capeta. Comecei a jogar um joguinho lá, e quando eu começo a jogar esse jogo, irmão, eu só gosto desse jogo também. Dá bem, né? Que se eu gostasse de vários, acabou, você não via mais nem para o culto. Quando eu começo a jogar ele é de fase, eu vou passando. Quando eu ver, eu jogo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas depois eu fico pensando, rapaz, é bom. Não estou dizendo aqui que quero ser radical. Irmão, não assista mais TV, não veja. Não, não é isso. Mas às vezes, irmão, nós temos que reconhecer que nós perdemos muito tempo com coisas fúteis. Já pensou se você sair daqui agora decidido, todos os dias eu vou separar 30 minutos e eu vou me relacionar com Deus. 30 minutos. Eu vou ler a Bíblia aqui e vou orar aqui. 20 minutos, vamos baixar o tempo. 20 minutos. Vou ler a Bíblia, um capítulo, todo dia eu vou ler um capítulo.
E o restante do tempo, para fechar os vídeos, eu vou orar, vou interceder por mim, pela minha família, eu vou me relacionar. 20 minutinhos diários. Imagina daqui a um ano como é que tu vai estar. A tua maturidade espiritual. A tua intimidade com Deus. Porque eu te asseguro, se você começar com 10 minutos, 20 minutos, depois de um mês isso aí não vai ser mais suficiente para ti. Porque quem vai provando da presença de Deus vai se apaixonando por ela. Aí vai aumentando o tempo, gradativamente. Quando tu for ver, tu está orando uma hora por dia. Quando tu for ver, tu não consegue mais, irmão, viver sem orar ao Senhor, sem buscar o Senhor. Você vai se tornar uma pessoa apaixonada pela presença de Deus. Mas só que não busque, irmão, a Deus com interesses naturais ou sobrenaturais. Tem gente que busca Deus, aí para porque quer ser batizado no Espírito Santo, que quer receber dons espirituais. Não, descansa nisso. Isso aí já é teu. Ele já te deu. Busque a Ele, irmão, com um único propósito. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu tenho 13 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu quero conhecer Ele mais. Eu quero. Eu quero, irmão, não faz sentido. Não tem outra coisa melhor. O meu segredo é esse. É conhecer a Ele. É Ele que anda comigo, é Ele que me guarda, é Ele que me dá alegria quando eu estou triste. É Ele que faz os milagres na minha vida. É Ele que me faz crer quando eu olho para tudo que é lado e eu não vejo saída. É Ele que entende as minhas lágrimas, o meu lamento. Porque às vezes ser pastor é ouvir a muitos, mas não ser ouvido por ninguém. Mas ser cristão também é isso. Vai ter momento na sua vida que tu vai contar para o teu irmão, vai contar para a tua irmã, vai contar para o teu pai, para a tua mãe. Eles vão te abraçar, eles vão te aconselhar, mas lá dentro de ti tu vai dizer, não resolveu. Não resolveu. Eu continuo do mesmo jeito. Eu senti um alívio, mas eu estou do mesmo jeito. Mas quando você, irmãos, entender que isso é um sinal, que Deus está te chamando à intimidade, que Deus te compreende, que Ele quer ser o teu consolador, que Ele é que pessoalmente quer enxugar as suas lágrimas, que Ele é que quer arrancar do teu coração essa tristeza, essa falta de fé, você, como diz o ditado popular, não vai contar pipoca. Você vai começar a se entregar, a se esforçar a ter esse testemunho, a ter esse relacionamento. Eu sei, irmãos, que a gente está sendo levado, assim, nesses últimos tempos, a acreditar e a entregar a nossa vida ao pregador. Olha, meu irmão, venha para cá. Aqui tem uma oração forte. A mão de Deus está aqui. Mas, irmãos, o segredo está no relacionamento. Está chegando um tempo de muita heresia. E que você e eu precisamos ter relacionamento. Eu me lembrei agora de um testemunho de um casal, de um pastor Mardiel Santana. Tem no YouTube aí, você pode procurar que tem lá. Fizeram um trabalho de macumba para ele. Aliás, vou nem começar por aí. Eu sei que a mulher dele ficou doente. E ela pegou uma doença no cérebro, não sei se um tumor, não sei o que foi. Eu sei que ele era um cara muito bem de vida, tinha muito dinheiro. Ele vendeu tudo que ele tinha e gastou com cirurgias, com tratamento na mulher dele. Ele ficou morando de favor numa garagem do amigo dele. O amigo dele emprestou a garagem dele para montar lá uma enfermaria. Porque os médicos chegaram para ele e disseram assim, Mardiel, eu sou cirurgião. Ele disse que procurou os melhores. E o cara disse, olha, eu não sei te explicar, porque a tua mulher não morreu ainda. Tudo que a gente podia fazer do campo da ciência, do melhor a gente fez. Mas a gente não consegue entender porque essa mulher não morre. Abriu a cabeça dela várias vezes.
E ele tentando, ficou quebrado. Ele disse que um dia estava sem carro, sem nada. Aí chegou para um amigo dele, pediu um carro emprestado. O carro era um Fusca. Ele disse que foi para um local lá resolver um negócio e parou o Fusca lá na estrada e disse que era cheio de carro bom, o carro mais velho era o Fusca. Aí veio o diabo de um ladrão, roubou um dos carros lá. Imagina qual foi? O Fusca que o pastor tinha pedido emprestado. Ele até brinca lá e diz: rapaz, você não queria ser meu amigo. E o cara quebrado. Aí ele disse que um dia foi para casa e estava lá triste. Aí chegou uma mulher de Deus e falou assim: olha, Mardiel, o Senhor mandou vir aqui te dizer algo. Ele diz: o que foi? Olha, Deus manda te dizer que isso aí na tua mulher foi um trabalho de macumba, uma feitiçaria, que fizeram para você, mas não pegou em você porque você é convertido, você tem uma aliança com Deus, mas a tua mulher, ela não era convertida, ela era convencida. Então a feitiçaria que veio para ti pegou nela, mas o Senhor manda te dizer que tu entra no seminário de teologia, porque no dia da tua formação a tua mulher vai estar lá curada. Ele entrou no seminário de teologia, foi estudar teologia. E no dia da formação dele, ela estava lá sentada, sã e curada. Por que, irmãos, eu estou contando isso? É massa ir lá para o final. Eu não contei o final que todo mundo fica animado. Mas você consegue viajar no que ele passou? De ver a mulher lá internada vários e vários tempos, gastando dinheiro e lá tentando todos os meios naturais. Tem crente, irmãos, que está há meses, semanas, anos, usando as artimanhas naturais para mudar a sua vida, para mudar os seus filhos, para mudar o seu casamento. Não vai acontecer. Se volte para Deus e comece a usar suas armas espirituais. Vou já falar aqui dos deveres de marido e mulher, que são técnicos, mas eu preciso concentrar tempo nessa parte, de você e eu sermos cheios do Espírito, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os poderes espirituais. Embora você não queira acreditar, tem demônios que estão atacando a sua vida, seu casamento, seus filhos, colocando depressão, colocando contenda na tua casa, e o diabo fica botando a gente para correr só atrás de dinheiro. Ele pega, irmãos, e bota estratégia para a gente ficar lá ocupado, para a gente não conseguir perceber a ação dele na nossa casa, na nossa vida. Aí Deus, na sua soberania, Ele permite a gente se arrebentar na vida, para a gente entender que nem tudo é dinheiro. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que é melhor o bocado de pão numa casa onde há paz, do que a riqueza, a abundância, onde há rixas, brigas. Ou seja, é melhor um local cheio de Deus, onde as pessoas são cheias de Deus, e que tem um pãozinho lá para comer, um feijãozinho lá para comer com farinha, mas tem paz, a presença de Deus, o que é onde há riqueza e a guerra, briga, contenda. Então, irmãos, eu acredito que Deus está falando para mim e para você nessa noite através dessa palavra. Voltem-se para mim e eu voltarei para vós. Eu creio que Deus, irmão, quer nos levar a um nível novo de oração, de relacionamento com Ele. A gente precisa acreditar nisso. Independente do seu tempo de fé. Quanto mais cedo começar, melhor. Eu sou de uma época que eu me converti, e a minha vida era meio bagunçada, e eu não tive visita não, irmãos. Hoje aqui, o que muitos de vocês provam de ter sentar, aconselhamento, eu não tive isso. Não tive isso. As pessoas tinham medo de ir lá onde eu morava. Tinham medo de estar lá onde eu morava. Então, naquela época, eu não tive isso. Eu ia para a igreja, depois eu ia para casa sozinho. Só um culto no domingo. Eu ia para casa e passava a semana sozinho. E naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje, de YouTube, de você botar lá, tem várias pregações. Não tinha, irmãos. O que eu tinha era um celularzinho daquele pequeno de 2 chips, que eu consegui colocar na sua memória lá de 200 e não sei quantos gigas, 2 louvores, só 2 louvores eu tinha no meu celular, eu ainda lembro, um era da Cassiane, aquela Deus não rejeita, eu não sei cantar não, mas diz, Deus não rejeita a oração é alimento, pronto, era esse, e o outro era um do toque no altar, que agora eu não lembro. Quando eu estava sendo tentado, irmão, sozinho lá no meu quarto, que vinha aquela vontade de beber miserável,
Eu disse para os irmãos que eu bebia toda noite. Eu não tinha um irmão para me ligar. Irmão, eu estou sendo tentado. Irmão, eu estou aqui suando frio, uma vontade miserável de tomar uma cana. Irmão, eu estou aqui doido para ir para casa ali, tem uma comadre ali e tal, que eu estou solteiro aqui, a tentação do cão. Eu não tinha. Mas sabe o que é que eu fazia, irmão, muitas das vezes? Ainda tinha ainda. 2 abençoados que moravam do lado, em cima aqui, que ficavam lá bebendo, escutando forró, e um monte de mulher lá dançando, e ainda ficava gritando meu nome. Sabe o que é que eu fazia, irmão? E fiz muitas vezes. Eu pegava o meu celularzinho, botava aquele louvor para tocar, botava na cama, eu me ajoelhava e começava a orar. E eu não tinha muitas palavras para orar. O que é que eu dizia na minha oração? Senhor, Tu sabe da minha fraqueza. Tudo que eu te peço aqui é que eu não quero mais beber. Não me deixa beber, Senhor. Eu quero ser um homem de Deus. Eu não quero mais viver nessa vida. Me ajuda. O Senhor sabe que eu não consigo. Era só isso, irmão. Não tinha eloquência, negócio de, não tinha. E eu ficava repetindo aquilo. E quando eu cansava de repetir aquelas mesmas palavras, eu ficava cantando louvor. Muitas das vezes, eu dormia ajoelhado. E eu acordava de madrugada, aquele celularzinho repetindo os louvores. Assustado, acordava de joelho rápido doendo. Aí a primeira coisa que eu fazia era isso aqui, ó. Eu não bebi, graças a Deus. Obrigado, Senhor, eu não bebi. Mais um dia eu não bebi. Era o que eu agradecia a Deus. Hoje mesmo eu estava na casa lá do Cleito, com o seu Lucas. A gente comendo lá um arroz lá com macarrão. Compraram lá um refrigerante para a gente comer. E eu estava me lembrando. Todo mundo lá brincando, uma alegria. E eu estava me lembrando. Há 14 anos atrás, essa alegria aqui só era possível se tivesse 1 litro de cachaça aqui no meio da gente. Hoje não tem mais cachaça. Mas eu dou glória a Deus que eu estou no meio de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Quando nós se juntamos aqui, irmão, a alegria, a brincadeira, a gente tira sarro um com o outro, a gente é trabalhando, aí quebra uma coisa, a gente bota no nosso bolso, compra, ajeita, aí um erra. Hoje nós estávamos aqui fazendo essa instalação, foi ontem. E o Cleiton ali sentado, cochilando, e eu e o seu Lucas aqui instalando, a gente ligou errado, aí pá, o Cleiton saiu correndo. Aí desliga lá tudo, lá desligou, vamos de novo, vamos agarrar de novo. Está salvo não, macho? De novo. Porque antes o que trazia alegria para a gente, ela está num bar bebendo, ela está se prostituindo, mas hoje, irmão, ela está se envolvendo com as coisas de Deus. Quando a gente está aqui junto, aqui, nem que seja tomando um café, nem que seja varrendo, nem que seja na célula orando, a gente está se enchendo de espírito, porque a gente está junto de brasas vivas. Nós estamos aqui por um propósito, de fazer a vontade dEle. Entendeu, irmão? Isso é maravilhoso. Eu sei o que é sair de casa no domingo, 9 horas da manhã, começar a beber e chegar à meia-noite. Sair alegre, sair triste, começava a beber, ficava alegre, chegava em casa triste. Hoje o seu quer sair de casa, vir para cá às vezes com os irmãos aqui, chegar aqui 9 horas, a um traz um café, outro traz um pacote de bolacha, outro traz uns pão com mortadela, com o que tiver, e nós juntamos tudo aqui. Por isso que a gente é tudo barrigudinho, porque a gente é cheio do Espírito, mas também somos cheios da gordura, mas a gente se alegra, irmãos. Então, se você quer ser alegre, se acompanhe com pessoas alegres, mas com pessoas que se alegram com a pessoa certa, que é Jesus. Por isso que temos que ter relacionamento com Deus, mas também com a igreja, com os irmãos. Amém? Aí ele vai, agora vamos para a parte da guerra. Ele diz, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Depois dele te ensinar a ser cheio do Espírito, aí agora vem o pirão, né? Aliás, primeiro ele te dá o pirão, que é ser cheio do Espírito, agora vem o cinturão. Ele diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. O que é se sujeitar? Submissão. É a mulher entender que ela está dentro de uma missão com o marido dela. E que ela precisa andar junto com esse cara. Que ela precisa ajudar ele nessa missão.
que ela não pode atrapalhar ele nessa missão, que ela tem que ser uma ajudadora. Como a quem? Ao Senhor. Então, se você diz, mulher, que obedece a Deus, mas você mente para o seu marido, você esconde as coisas dele, você fala mal dele para as pessoas, o que mais? Você desrespeita ele na frente dos filhos, você está pecando contra o Senhor. Então a mulher precisa entender essa missão dela tão importante na casa, na igreja. Porque uma mulher que ela não deixa o marido liderar a casa dela, a casa vira uma bagunça. Não tem autoridade, a autoridade foi confiada ao marido. Agora, quando o marido não está, é a mulher. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa aprender isso. A mulher, às vezes, né? Ela quer ter essa autoridade porque ela não concorda com o estilo do marido. Às vezes a mulher ela é aquela, não sei o que, fala que encerrou, pá, vou descer no pau. Já o marido é aquele cara que, não, vamos sentar aqui, bora conversar. Aí a mulher não concorda, aí ela vai, expõe o marido dela na frente dos filhos. Ou então a mulher vê o filho fazendo uma coisa errada, aí o pai vai lá, ei menino, pare com isso. Aí ela acha pouco, ela vai dar um grito. Está ouvindo teu pai, não? Não faça isso. Você está desonrando. Mantenha a hierarquia organizada no teu lar. É por isso que não é tão difícil de ver mulheres hoje que sofrem de problema emocional. Porque estão carregando um peso sobre si que não é delas, é dos maridos. É dos maridos. Mas a mulher fica atrapalhando. Por quê? Porque não tem submissão a Deus. Porque se ela for submissa a Deus, se encher do Espírito, ela vai conseguir se submeter ao marido dela. Então, irmão, a sociedade, ela só é bagunçada porque a família está bagunçada. Os seus filhos precisam ver em você um padrão de família cristã. Porque talvez hoje aqui muitos casais estão vivendo um padrão dos seus pais. Lá era a tua mãe que mandava, aí tu que manda na tua casa. Lá na tua casa o teu pai era a barriga branca, aí tu também é a barriga branca na tua casa. Não estou dizendo aqui que os nossos pais foram em tudo mau exemplo para nós, não. Muita coisa que o meu pai fez foi correta. Muita coisa que a minha mãe fez foi correta, mas alguns não foram. E não cabe dentro do meu relacionamento com a minha mulher. Isso precisa ser respeitado. Entendeu, irmão? Então a mulher, ela precisa de entender que ela tem que ser sujeita ao marido dela, que isso traz uma proteção espiritual e emocional para a vida dela. A mulher que ela é submissa ao marido, ela é a mulher deleitosa, alegre, feliz. Mas quando a mulher não é, irmão, ela vive triste, ela vive desanimada, é com raiva. De nada começa a brigar dentro de casa, tudo fica com raiva. É proibido cutucar um ao outro aqui aos casais. Viu? Entendeu? Então, irmãos, né? Me perdi de novo. Então, às vezes, você do nada fica dizendo porque você está sendo contra-atacada, porque você está fazendo um papel que não é seu, é do homem. Então, se você, mulher, vê que o teu marido está fazendo algo errado, tu tem que, em primeiro lugar, interceder por ele. Senhor, quando eu for falar com esse cabeção, que ele me escute. Amolece o coração dele, porque às vezes eu falo com ele, ele não me ouve. Às vezes minha mulher chega para mim e fala assim, eu não te falei. Sim, é normal, eu não escutei. Vai orar mais por mim. Porque tem coisas que se eu tivesse escutado ela, eu não tinha feito aquilo de errado. Mas às vezes é difícil. Não, irmão, desculpa, é difícil, mas nós temos que escutar. Hoje eu não vou falar muito de marido, não, só das mulheres, brincadeira. Então, irmãos, a mulher já jogando cadeira em mim, essa aqui olhando para mim, cara de mal. Então, irmãos, então a mulher precisa entender isso. Eu digo mais, como marido, casado há 13 anos na igreja, pastor de uma igreja, eu reconheço diante de Deus e da igreja, de quem está me assistindo agora, que o papel da mulher ela é indispensável no lar. Ai de nós maridos se não fossem as esposas. Uma casa sem uma esposa, sabe, ela não é uma casa, é uma caverna. Porque a mulher dentro do lar, ela é bonita em tudo, na maneira dela andar, dela falar, dela cozinhar, dela tratar com os filhos, com o marido. Ela adoça a casa, ela embeleza a casa.
Já pensou uma casa só de homens? A casa do Antônio era cheia de bagunça, de lâmpada, assim, de câmera, A minha era um TV box ali, outra coisa ali, era ferramenta pelo chão, era peça de carro ali, peça de... A casa do Darla era um gás aqui, um gás acolá, era uma bagunça. Entendeu? Uma bagunça. Quando você chegar na minha casa, que você vê bagunça, pode dizer, foi o Fábio. Eu sou bregueceiro. Então, quando a mulher entende a importância dela, irmão, e ela se coloca no lugar dela, na brecha dela, meu irmão, a casa começa a andar. Porque quando ela está querendo fazer o papel do marido, é porque ela não está fazendo dela direito. Eu não ia dizer isso, mas saiu agora. Entendeu, irmãos? Então, volte para fazer o seu trabalho, o seu papel. Vá administrar a sua casa. A mulher ela é responsável pela... Olha, a minha mulher trabalhava e ela decidiu ter um filho. E eu trouxa caí na história dela. Mas eu disse, olha, beleza, a gente vai ter. Né? Mas, você já sabe, você vai sair do emprego. Não, mas como é que vai ser para tu? Vai ser muito difícil. Não importa, eu não aceito ninguém ficar responsável pela educação do meu filho. Chega os outros que eu fiz e me separei da mãe dele. Esse aqui eu quero diferente. Eu quero que você fique responsável pela educação deles. Não vai ser a babá, não vai ser a vizinha, não vai ser você. Então assim a gente fez. Ela engravidou, com 6 meses ela saiu e até hoje ela não trabalhou mais. Foi difícil para mim? Foi. Mas Deus tem me dado graça. Mas eu não entrego, irmão, porque a educação dos nossos filhos é muito importante. Lá em casa quem dá aula para ele é ela. Aí ele chegou esse dia e disse, pai, eu aprendi a ler. Pois é, se não fossem as minhas aulas. Né? A minha dedicação de te dar aula todo dia. Entendeu? Porque o certo é esse, a mulher faz, mas quem leva um mérito é o marido. Brincadeira. Né? Aí os dois olham para mim assim, né? Então, isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Aí ele continua aqui, diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também é o Cristo é o cabeça da igreja. Qual é o seu corpo e de qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eita, irmão, isso aqui é muito pesado. A igreja não pode fazer nada sem Cristo, irmão. Nós não podemos fazer que igual fuzuê aqui. Vai acontecer isso, mas se Cristo dizer, não acontece. Assim tem que ser mulher. Tudo que vocês forem fazer, tem que ser com o consentimento dos maridos. Em comunhão com os maridos. Agora, tem o caso que as mulheres têm um marido incrédulo, que não é crente. Ou mesmo que é crente, mas está quase desviado. Aí o teu marido chega e você não vai para o culto. Nessa condição, você deve desobedecer a ele. Porque a tua maior autoridade não é teu marido, é Cristo. Não, tu não vai mais, não vai mais seguir a Cristo. Você tem que desobedecer a ele. E seguir a Cristo. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios, não sei se é corpo ou é corpos. Corpo, mas é no plural. Corpos. Corrigido aqui ao vivo, aqui, para todo mundo. O pastor não sabe português, não. Então, irmãos, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois são membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Olha, maridos, nós somos os provedores do lar, certo? Mas, se você não entender esse princípio, você vai trabalhar igual um burro, mas não vai prosperar. Porque a Bíblia está dizendo que quando você cuida da tua mulher, tu está cuidando do teu corpo. Então, se tu é feliz, abundante, a tua mulher é triste, você está falhando. Então, eu gosto dessa passagem, irmãos, porque ela me denuncia. Porque se você hoje não tem a mulher que quer, é porque você não está sendo o marido que Deus quer que você seja.
Porque a mulher é resultado do discipulado do marido. E aí, ó, isso vem do céu. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais sucesso você, marido, vai ter no seu relacionamento com a sua mulher. Se você for cheio de Deus verdadeiramente, você vai ter prazer de fazer a sua mulher feliz. Você vai ter prazer de ver um sorriso no rosto dela. Você vai ter prazer de, muitas das vezes, deixar de priorizar a sua vontade para priorizar a vontade dela. Mas lembra do início? Se encher do Espírito. Então, a partir de hoje, se você não tinha isso na sua mente, se a tua mulher está infeliz contigo, está insatisfeita contigo, certo? Eu quero dizer para você que o lamento dela chega no céu. E o pai dela não escuta esses lamentos assim de... muito satisfeito não, viu? Não é legal não, viu? Não é legal não, viu? Quando chega lá no céu um lamento de uma esposa. Esses dias fiquei sabendo que uma conhecida minha está tendo um caso com um cara que é casado. E que o marido dele, a mulher está tendo um caso com um homem casado, que a esposa dele é crente. Meu Deus. Se essa mulher tivesse um caso com o marido, que a mulher do mundo, já seria uma tragédia. Mas que a mulher é crente, ei, irmão, a Bíblia diz que é melhor tu botar uma corrente no pescoço, botar lá uma pedra de moinho e se jogar no fundo no mar. Não mexa com mulher de homem de Deus. Não mexa com homem de mulher de Deus. E não mexa com nenhum homem, nenhuma mulher. Não mexa. Então os maridos fiquem tranquilos. Porque a sua mulher ela é guardada por Deus. Se alguém ousar tentar tocar, assediar, tenha pena do cidadão. É porque eu não tenho tempo hoje para me contar um testemunho. Mas no próximo domingo continuaremos, nesse próximo mesmo canal, mesmo horário. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos, eu estou no meu horário. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor guarda os nossos lares, o Senhor guarda os nossos casamentos, o Senhor guarda os nossos filhos. Eu quero orar por cada casal que está aqui presente, ou por cada mulher solteira que está separada. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma providência nos relacionamentos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor restaure aqui os lares. Restaure os lares. Parece-me que tem alguém aqui que o marido abandonou. Mas o Senhor, Ele vai fazer voltar. Deus está trabalhando. Deus tira muitas das vezes de perto e permite, mas Deus sabe tratar com cada um de nós. Ele leva ao cansaço. Ele quebra o vaso e refaz de novo. Então fica tão somente na brecha. Porque o inimigo pode estar comemorando que tirou ele da sua vida. Mas Deus permitiu. Porque Deus vai quebrar o vaso. E Ele vai encher esse vaso do Espírito dEle. Vai te entregar na tua mão. O vaso transformado. Transformado. E grande será o testemunho na sua vida. Então somente se encha do Espírito e ande na obediência do Espírito, porque Deus honra aqueles que colocam a sua fé nele. Deus, eu acredito que nessa noite aqui Deus está quebrando correntes, Deus está mudando situação nas casas que estavam em guerra, que era uma brigadeira, uma desobediência. O Senhor está repreendendo esses demônios. O Senhor está quebrando esse ciclo de maldição na família. E o Senhor
está começando um novo tempo nos lares. Um tempo de que o marido vai ainda mais ser apaixonado por Deus e pela sua esposa. Um tempo em que a esposa vai se apaixonar ainda mais por Deus e pelo seu marido. E os seus filhos irão andar em obediência a Deus, porque os pais andam em obediência a Deus. Que Deus organize a tua casa. Que Deus restaure os teus filhos. Pode estar a maior bagunça do mundo, não importa. O que importa é que o Criador dos céus e da terra está entrando com providência na tua casa, na tua família, na autoridade que há no nome de Jesus. Que todo demônio destruidor da família, que está levando contenda para a tua casa, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que o reino de Deus seja implantado no teu coração. E que você seja luz lá na tua casa. Quando tu abrir a boca lá na tua casa para orar, os demônios vão ter que sair, porque o reino de Deus está dentro de você. Saia daqui hoje como um missionário lá para a tua casa. Pode os teus vizinhos não acreditar mais. Talvez você mesmo tinha desistido. Mas o Senhor te levanta hoje novamente. E dobra o teu joelho diante dele. E te diz: creia em mim. Se você crê em mim, verás a glória de Deus na sua vida e na sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a comunhão, que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você, com a sua casa, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Quem crê diz: Deus te abençoe, meus irmãos. Irmãos, só um aviso bem rápido. Na semana temos as nossas células. Sábado eu quero convidar os irmãos aqui para a gente ter uma vigília das 9 da noite à meia-noite. Sábado, das 9 da noite à meia-noite. Venha, que vai ser poder de Deus. Eu creio que Deus vai fazer um mover aqui poderoso em nossas vidas. Sábado, das 21 horas da noite à meia-noite. Domingo, 18 horas, o nosso culto. Amém? Que Deus te abençoe. Temos um cafezinho ali, um chá. Não saia sem tomar um chá e um café. Fique à vontade. Amém? O que você tem? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo